Ora, é evidente que se nós quisermos, este foi um fenómeno também transversal, se nós quisermos fazer uma desconstrução, por exemplo, da história manualística, eu estou-me a referir ao século XIX e depois do século XX vai sofrer alterações, sobretudo quando os paradigmas da história económica ou social, da história quantitativa, passam a ser fortes e a ideia dos quadros do Estado-nação passam a ser pouco estreitos e a ideia de região económica, sobretudo com o impacto da escola do Zanal, este modelo é posto em causa, mas viu-se a reação de Mitterrand na reforma escolar, onde voltou, de certo modo, onde saneou, de facto, a hegemonia do paradigma do Zanal na história ensinada, para se regressar, no fundo, à história dos homens concretos, com as suas batalhas, com as suas vitórias, com a sua trama, em função da evolução psicológica do próprio receptor. Começava-se a ensinar às crianças o preço do trigo no século XVI, não é? No ensino secundário. Ora, mas qual é a gramática que está subjacente a este tipo de manualização? E aquela que o olhar do historiador crítico deve intervir para fazer a sua deconstrução, independentemente, enfim, das suas afetividades patrióticas e nacionais. Em primeiro lugar, todas tendem a acentuar um estilo épico sob a dimensão trágica e dramática do percurso da coletividade. Segundo lugar, supõe que o sujeito já existia, nem que fosse em potência, no início da aventura, e é a partir dele que a história aparece como que uma espécie de desenrolar, não digo necessário, mas inevitável, daquilo que já estava contido na origem. Terceiro, a mitificação das origens, os mitos fundadores, geralmente de caráter sacral ou profano sacralizado. Portugal, o milagre de Urique. Aqui a figura cristológica do Tiradentes, portanto, uma construção da República, precisamente num período forte da afirmação desta gramática, a pontualização dos momentos fortes da história, em que aquilo que se pretende recordar é a ponta do iceberg daquilo que se quer esquecer. As faces negativas, as derrotas, etc., todas estas narrativas tendem a esquecer. A eleição daquilo que eu chamo o eixo central que dá coerência à narrativa, como que, supondo um antes e um depois, que geralmente é tido pelo momento de apogeu. E quando o livro foi único nos regimes de ditadura, aqui o Estado Novo e o Estado Novo em Portugal, isto é muito, muito perceptível, no caso português, se em alguns casos, por exemplo, para o herculano, o momento de apogeu da sociedade portuguesa era a Idade Média, portanto era um momento praticamente fundador, mas a linha que as narrativas vão adotar, então, com a questão colonial no século XIX, isso é muito claro, é o período dos descobrimentos. E, portanto, o que faz com que a Idade Média seja vista como uma preparação para o advento da plenitude e, a partir daí, entra a lógica da decadência. Há outras narrativas, o caso francês, o momento de apogeu é a Revolução Francesa. Só que a outra França, a França da Joana d'Arc, dizia que não era. Que era o período de Carlos Magno, por exemplo. Mas, de qualquer modo, neste conflito, o que se vai hegemonizar, então, com a reforma escolar da Terceira República, é, obviamente, e depois com a historiografia sobre a Revolução do século XIX, incluindo a obra de Michelet, vai consolidar a ideia da Revolução Francesa. Por isso, o Dia da França, aqui recordado por más razões, o Dia da França é o 14 de julho. O Dia de Portugal é o Dia de Camões. Portanto, de qualquer modo, a estrutura da narrativa, ela mantém-se. E há aqueles que, e simultaneamente, essa narrativa, sendo mais de caráter épico do que trágico, pontualizando os chamados momentos positivos, recalcando, escondendo, não falando.
naqueles que podem não contribuir para a criação da autoestima nacional, que, em última análise, este tipo de narrativa pretende. De qualquer modo, todos têm que insinuar a promessa de que grandezas passadas podem regressar, nem que seja de outro tipo, ou se ainda não houve grandezas em plenitude, para que se cumpra o desígnio que se acha que uma determinada sociedade está investida, as expectativas vão todas para o futuro. Enfim, há uma pluralidade de construção dessas narrativas, mas elas são importantes, e eu chamei aqui a terreiro, precisamente porque acho que é um campo onde o olhar do historiador pode eleger de uma maneira crítica o modo como este tipo de discurso, que quer queiramos, quer não, acaba por ser o mais socializador de todos. Até porque mesmo o discurso já mais erudito da universidade, ele já tem que ser instalado em relação a consciências que já estão pré-ocupadas, num horizonte de pré-conceitos que resultam dos processos de socialização, que não são exclusivos à escola, mas onde a escola desempenha um papel importante. Outros exemplos, que eu agora só os vou enumerar, outros exemplos onde esta pluralização de representações, de agentes, representações e de públicos-alvo são elegíveis. A ordem é meramente, não é lógica, mas posso citar, por exemplo, o crescimento no século XIX daquilo que podemos chamar a ficcionização do passado. Aqui estou-me a referir ao aparecimento do romance histórico. E há países onde o romance histórico foi, ou melhor, onde o romance foi introduzido através do romance histórico. Devido à influência do Scott, finais do século XVIII, e depois enfim, da literatura gótica, não é? Do romantismo. E vejam, mesmo hoje nós assistimos a uma espécie de neo-historicismo, seja em filmes, seja em obras de ficção. Enfim, que o debate se também a própria historiografia é uma ficção ou não, fica ainda mais conturbado com esta linha, onde é fácil encontrar a ideia, e nós hoje temos em Portugal um romancista que geralmente tem o olhar histórico, e que vende milhares de exemplares, porque também é pivô da televisão, não é? E que ele diz que cientificamente demonstra aquilo que está na sua obra de ficção. O que eu acho que é uma contradição. Quer dizer, se é cientificamente, ele que se apresentasse às provas de doutoramento, e não propriamente a vender romances dizendo que está provado, que prova cientificamente algo que é do domínio da ficcionalidade. Portanto, o romance histórico, o drama histórico, depois o teatro histórico, depois o cinema, obviamente, e hoje é algo que hoje tem uma grande influência, talvez até maior do que a da escola, na formação de representações sobre o passado e na pretensão de que se aprende mais lendo um romance histórico do que se lendo um livro de historiadores, mesmo sobre o mesmo assunto. Portanto, uma grande dificuldade de se perceber a diferença de discursos e as exigências cognitivas que está subjetivo. O contrato de veracidade que está, quanto a mim, é inerente ao trabalho do historiador, quando o trabalho do romancista, o seu contrato deve ser estético. Para o leitor de um romance histórico, pouco importa que ele se engane nas datas. Isso é pouco relevante, ou que ele invente personagens que historicamente não podem ser comprovadas. Porque o que se pede é que a obra produza efeitos estéticos. O que se pede a um historiador é que também produza efeitos estéticos, uma obra historiográfica deve ser bem escrita, mas essencialmente efeitos cognitivos. E, portanto, isto é um domínio que invade, de facto, a esfera do historiador e que faz parte,
e tem que ser transformado em objeto da cultura histórica. A toponímia. O século XIX foi depredador da nomenclatura de ruas e praças, já não estou a falar dos construtores civis, estou a falar mesmo do que existe, precisamente por dar-lhe uma dimensão, por ter erradicado nomes que, por sua vez, eram heranças históricas muito ligadas a usos, costumes e às próprias práticas sociais, para crescentemente, numa tendência que vinha um pouco já do século XVIII, mas que é o século XIX, e sobretudo a segunda metade do século XIX, com o crescimento das grandes cidades, vai levar à perpetuação biográfica da própria toponímia. No princípio havia alguma cautela e só se punham nomes de mortos, precisamente para respeitar a tradição, mas às vezes a pressa de se julgar que se tem fama pública garantida até a eternidade leva a que mesmo os vivos aceitem, ou sejam eles próprios, visível ou invisivelmente, os promotores desta posteridade. E a toponímia está aí para ser uma lição de história. Por mais que hoje seja difícil nós lermos e sabermos identificar o nome das ruas. Por outro lado, a fotografia, o aparecimento de veículos de novo tipo. A fotografia, o cinema, o audiovisual, de facto vão ser veículos de informação histórica que hoje dão origem a campos até específicos de investigação histórica, mas que muitas vezes ligados às grandes revistas que contavam histórias e que tinham as suas ilustrações próprias, é algo que também vem reforçar este vasto campo da cultura histórica. Eu queria aqui citar dois, infelizmente não vou ter tempo, até porque sei que há colegas que se interessam por este tema, a questão do cemitério. A questão do cemitério. Se há lugar de memória por excelência, e se foi um lugar que na Europa foi construído de novo, à luz do historicismo e simultaneamente da racionalidade moderna, que são as leis higiênicas, é o cemitério. O cemitério com toda a sua fora de portas, mas para ser visitado. E para ser um museu de céu aberto. E para ser um livro de linhagem, sobretudo das classes mais abastadas, através dos mausoléus e das inscrições que fazem com que haja um mimetismo entre a cidade dos vivos e a cidade dos mortos, tendo em vista apelar a quê? À recordação. E à recordação de famílias ou de individualidades. E também para as classes mais populares, de homenagem ao anonimato daqueles que foram anónimos na vida e que foram jazer na vala comum, como, por exemplo, nas manifestações do 1º de Maio em Portugal, nos finais do século XIX, acontecia. As manifestações do 1º de Maio terminavam no cemitério dos Prazeres. Portanto, é a importância sociabilitária, a começar pela autorreprodução da família, dos grupos e da vida em comunidade, é muito importante nesta cultura historicista e, portanto, dentro desta cultura histórica, cujas linguagens são muito diversificadas. Uma outra, que hoje ainda se mantém, é a prática das comemorações. Vejam, é aqui a meta-memória levada às últimas consequências. Porque é a convocação a pretexto de um aniversário, de um acontecimento ou de um grande homem, geralmente definido não por ele só, mas porque por ele falaram valores de caráter mais geral, sejam locais, regionais, sejam nacionais, sejam até de caráter da humanidade, engloba a humanidade, e que são precisamente convocados a pretexto, particularmente dos centenários da morte e não do nascimento. Isso é muito interessante o debate, porque a morte e do nascimento, e uma das razões que davam era esta, é que a morte é o fecho de uma vida e a comemoração
é a convocação do exemplo de uma vida toda, desde o nascimento até à morte. Portanto, não faria tanto sentido fazer a comemoração do nascimento. Mas as necessidades comemorativas muitas vezes foram tantas, e há como que uma espécie de moda comemoracionista nos finais do século XIX e princípios do século XX, um pouco por toda a Europa, desde os grandes acontecimentos a outros, que também começaram a realizar comemorações dos grandes homens. Ora, a comemoração, como o próprio nome indica, é memorar em comum. É isso que significa comemoração. Logo, aqui a linguagem é essencialmente ritualista, de congregação, de mobilização, de teatralização, até da própria história. Eu chamo de ritualizações da história, precisamente por isso. E geralmente acompanhadas desde emissões filatélicas. A filatelia é, quando os selos começaram a ser utilizados, vejam, é a entrada em casa de um ícone que geralmente é produzido ou pelo poder político ou depois de caráter evocativo, mas depois as grandes comemorações, desde as fundações ou refundações das nações, as independências. Em Portugal, de facto, a primeira grande comemoração foi em 1880, a de Camões, de acordo com a tal eixo de organização da narrativa. A França, a Torre Eiffel ali está, é o centenário da Revolução Francesa, porque é um momento axial, etc, etc. Conforme as culturas, chamemos assim, nacionais, nós vamos encontrar, de facto, algo que tinha a ver muito com aquilo que podemos chamar a política da memória. Que, claro que também aqui abrange as dimensões da monumentalidade e da crescente patrimonialização da monumentalidade. Como sabem, a patrimonialização foi algo que a Revolução Francesa veio procurar regulamentar, portanto também se inscreve nesta cultura histórica. Mas agora aqui só uns minutos para esta questão daquilo que podemos chamar uma arte aparentemente do efêmero, mas que ela é um bom exemplo para mostrar a crescente dimensão de metamemória, em que, mesmo quando era a pretexto da história, da literatura, é de facto uma memória nacional que se quer solidificar, através de uma criação de uma espécie de hagiografia com H, uma hagiografia cívica, a edificação dos chamados Olimpos, ou aquilo que é inerente também a estes processos, e que a Revolução Francesa, com a entrada dos restos mortais de Voltaire e de Rousseau em Sainte-Geneviève, no período da Revolução Francesa, que depois saíram com a Restauração, depois voltaram a entrar a partir de 1848, e que lá estão hoje, o grande panteão francês. E, portanto, geralmente estas comemorações têm uma dimensão panteónica. Aliás, esta dimensão panteónica também é a dimensão que nós encontramos nos livros escolares. O livro escolar, passando folha a folha, eu diria que ele, à sua maneira, é um panteão, ou foi um panteão quando o seu modelo foi este que aqui defini. E havia a consciência plena de que esta memória era uma metamemória, era algo que, em última análise, remetia para uma política da memória, e mais, havia a consciência de que os seus efeitos eram os efeitos que incidiam na chamada memória política. É difícil que haja uma política da memória que, simultaneamente, não queira ser uma memória política, seja no sentido amplo da memória da polis, seja em função, agora já dos regimes políticos. Se forem regimes mais abertos, a pluralidade das interpretações reflete-se nas próprias leituras do passado e, portanto, há controvérsia à volta disso, ou nos regimes mais fechados, é evidente que a memória política tendeu a ser a memória do regime político, mesmo quando esse regime político, como no caso português, se ele quer fazer um Estado novo,
Ele não quis reinventar uma memória a partir do zero. Ele incorporou, reatualizou, à luz dos seus próprios princípios, uma mitologia que, afinal, ela foi construída em boa parte no século XIX. No século XIX. No caso do salazarismo português, isso é muito claro. O mito de Camões, depois do 25 de Abril da Revolução, havia muitos que estavam convencidos que tinha sido uma invenção do Estado Novo. Não, o mito de Camões é algo que já vinha do século XVII, no século XVIII também, ao nível erudito. O romantismo cantou em música, pintou em pintura. Almeida Garrett escreveu o poema Camões e, de facto, dá origem à primeira encenação com milhares e milhares de pessoas na rua, mobilizando as escolas, dando uma dimensão de espetáculo cívico a isto. E, portanto, havia a consciência disso. Eu só queria aqui ler duas afirmações de dois protagonistas destes espetáculos. Um deles, que já vinha de 1880, mas que já velhote em 1925, afirmou isto. A memória é o cimento indispensável da vida individual. O apregoado entimema cartesiano, eu penso, logo existo, poderia talvez ser mais intuitivo e estreitamente expresso pela fórmula recordo-me, logo existo. Passado, presente e futuro, poucas palavras essas, se acaso não se refletisse no cérebro humano a continuidade e a correlação dos movimentos, e idênticos fenómenos dominam o agrupamento de homens denominados nacionalidades. E um outro, no contexto da grande festa do centenário do Marquês de Pombal, aqui presidida uma política da memória à revelia da vontade do poder estabelecido na época, mas com os grupos cívicos, a maçonaria, os grupos anticlericais, etc., refiro-me ao centenário do Marquês de Pombal em 1882, aliás, porque teve comemorações, pelo menos no Rio de Janeiro, e precisamente numa publicação que saiu no Rio de Janeiro, um escritor português escreveu: a comemoração só será socialmente útil se for feita em honra e para a glória da humanidade, para marcar estádios nesse caminho incessante da civilização universal e não para impor, em nome de um passado instável, às novas gerações a adoração dos seus fetiches, a idolatria dos seus deuses, mas para lhe apontar o exemplo dos seus beneméritos. Ora, aqui vê-se a intenção de se valorizar uma dimensão mais cosmopolita em função da obra renovadora que Pombal teria feito e que foi recuperada pela ideologia progressista, incluindo a republicana. Em suma, mesmo quando na modernidade surgiram as tais revoluções, que num determinado momento, como a Revolução Francesa no período jacobino, acreditou que ia criar um homem novo e um tempo novo, o calendário começou como os conta-quilómetros dos automóveis, passou para o ano 1, ano 2. A verdade é que o destino inevitável de toda a revolução geralmente ela é festa, no seu momento de fundação. Quando eu digo festa, ela é caos, que é inerente a toda a festa, mas se ela vence, ela tende imediatamente a instituir a comemoração de si própria. A Constituição Francesa de 1791 estabeleceu, constitucionalizou este tipo de ritualização. Agora histórica, mas da história da própria Revolução que tinha acabado de acontecer. Será necessário estabelecer festas nacionais para conservar a recordação da Revolução Francesa, fomentar a fraternidade entre os cidadãos e ligá-los à Constituição. Isto já dizia a Constituição de
1791. E o seu momento, por excelência, o tal que, no excesso de voluntarismo e convencido que há uma susura entre o antigo e o moderno, uma susura ontológica, que foi o momento jacobino. Em 1794, os jacobinos instituíram 36 festas anuais. Eu diria que eles iam dar o pão e o circo dos romanos na nova fase. Isto é, estava-se numa época em que se acreditava no grau zero da história, mas simultaneamente com a consciência de que era necessário, afinal, recorrer a uma prática, como é típica do rito, que parece contraditória com aquilo que a ideia de tempo histórico se quer veicular. E a ideia de tempo histórico que se quer veicular, como estava, aliás, bem presente nas citações que eu fiz, é uma ideia evolutiva, acumulativa e qualitativa do tempo histórico. O que vem demonstrar que o rito é compatível com a insinuação da ideia de futuro, apesar da sua tendência cénica para a repetição. Em suma, diria que havia a consciência que Guy Debord percebeu muito bem na sociedade de espetáculo, que este tipo de festas imprimem à massa social a ideia de que elas formam um só. E numa sociedade em que, por sua vez, se enfatiza como ponto de partida e como fonte legitimadora o indivíduo que se quer fazer indivíduo cidadão, só através destes processos de nacionalização é que se poderia criar uma espécie de liame, um liame invisível, que a palavra nação sugere, mais do que a palavra pátria e muito mais do que a palavra Estado. Portanto, uma espécie de um corpo místico que, numa sociedade pactual, formada por indivíduos que reivindicam os seus direitos fundamentais, de qualquer modo, os processos de nacionalização permitiam a interiorização da ideia segundo a qual se fazia parte de um todo que é mais do que o somatório das partes. E a ideia de vontade geral de Rousseau adequava-se bem a esta intenção. Por isso, a festa que tem a sua matriz na Revolução Francesa, que é, de facto, uma espécie de encenação daquilo que eu chamo uma ontologia progressiva do tempo, numa linguagem que aparentemente é contraditória porque é ritualista, foi algo que se foi criando e que faz parte desta cultura histórica, é um componente forte das políticas da memória, tanto mais que ela é explicitamente convocadora de uma memória política. Claro que tudo isto mudou, e eu não posso falar das mudanças. E porquê? Porque a fragmentação, a pluralização, a democratização dos espaços e dos tempos, a pluralização da própria ideia de identidade. Nós hoje sentimos-nos, eu falo por mim, como participantes de várias identidades. Eu costumo dizer que eu sinto-me uma matriosca. Isto é, sinto-me uma identidade europeia, uma identidade portuguesa, portanto, de caráter nacional, uma regional, uma identidade ibérica, etc, etc. É evidente com graus de afetividade diferentes. Quanto mais ela é extensa, ela tende a ser menos afetiva. Mas que, de qualquer modo, elas ajudam a uma atitude de maior distância em relação à homogeneidade identitária nas sociedades multiculturais dos nossos dias. Há uma excessiva dimensão holística que é atribuída ao social, reivindicando não a subjetividade subjetivista, egóide e solipsista, mas a mediação do sujeito e o seu direito de participar nas várias esferas de pertença e com a sua própria história, vão, quanto a mim, ligados depois
a termos passado de uma civilização da escrita para uma civilização crescentemente da imagem, e onde os poderes já não são só os poderes nos quais participamos, mas são poderes fácticos que criam a ilusão e que produzem efeitos de omnipresença e de ubiquidade, faz com que esta cultura histórica seja cada vez mais uma mercadoria e em relação à qual seja cada vez mais difícil o ofício do historiador poder exercer a sua prática de vigilância epistemológica, logo crítica, como condição fundamental para a consolidação de uma boa formação de cidadania, qualquer que seja a esfera em que ela seja convocada a participar. Obrigado. Bom, então, nós agradecemos a brilhante exposição do professor Fernando Quadroga e abrimos para perguntas e questões que vocês tenham para fazê-lo. Em primeiro lugar, parabenizar ao professor, porque aprendi muito com a sua palestra e eu espero ter entendido bem todas as coisas e não fazer uma pergunta muito ruim, não? Porque eu espero ter, porque você deu muita informação, eu tomei conta de tudo, mas aí a minha questão seria um pouco relacionada mais com o ofício do historiador, não? Porque você falou a responsabilidade, não? E o que caracteriza o historiador, essa função epistemológica e crítica, não? Mas perante esta situação na sociedade atual, onde essas memórias, nomeadamente criadas por mídias, não? Como o cinema, por exemplo, não? O espaço do historiador é muito pequeno nessa transmissão da informação, do conhecimento para a sociedade, não? Nós, às vezes, ficamos fechados nas bibliotecas ou o que nós produzimos não chega à sociedade, não? Então, aí se criam outras memórias que têm mais peso dentro da sociedade que o trabalho do historiador. Então, como dentro deste contexto, não? Como tem que desenvolver o seu ofício o historiador, não? Sim, a pergunta é pertinente. Bem, eu referi-me essencialmente àquilo que eu chamei o momento que consolidou o ofício do historiador, que foi o século XIX, não é? Seria muito interessante ter tempo para desenvolver o século XX, os dilemas que ocorreram até das transformações até do jogo de escalas da própria investigação historiográfica e das temáticas, menos história política, mais história económico-social, mais tempo longo, menos tempo curto, mas depois o regresso do político, o regresso do tempo longo. Interessante lembrar, por exemplo, que nessa época de hegemonia dos paradigmas dos anais, certas questões que aqui estivemos a tratar não pareciam entrar na agenda da investigação do historiador, incluindo, sei lá, temas como o patriotismo ou a questão das identidades nacionais. Mas a verdade é que Lucien Febvre deixou inédito um livro sobre a ideia de patriotismo, que é muito interessante, e vê-se bem que ele fez essa arqueologia. Bem, e a grande temática do Brodel, na passo final, podemos dizer que depois de ter epistemicamente dito que a escala do espaço nacional, etc., mas a sua grande temática dos seus últimos grandes livros foi sobre a identidade francesa, não é? Foi sobre a França. Portanto, numa época em que mesmo os dilemas do Zanal e de outros já estavam, enfim, já com pouca capacidade de resposta perante as inovações. Amanhã iremos falar na questão das inovações em historiografia, das inovações que começaram a surgir pelas novas correntes historiográficas, mesmo que elas, claro,
porque uma revista que tem tanta duração, nós vamos sempre encontrar, qualquer inovação vai lá encontrar sempre qualquer momento precursor, não é? É fácil. De qualquer modo, eles também já viveram, de facto, este impacto. A crise, os dilemas do historiador e a consciência do pouco impacto que eles possam ter, eu diria que ela é transversal à categoria do intelectual. Não por acaso eu quis aqui fazer uma espécie de início do reconhecimento, particularmente pelos poetas, pelos romancistas, etc., que tinham no Olimpo da República das Letras o filósofo, o poeta, e cada vez mais o poeta, ou o poeta romancista. Basta lembrar a apoteose de Victor Hugo, quando foi logo, assim que morreu, não havia dúvidas, os franceses puseram logo no Panteão em 1885, e Paris teve a maior manifestação de sempre, no decurso de todo o século XIX, porque mais de 1 milhão de pessoas acompanhou o féretro de Victor Hugo a entrar. Porquê? Porque ele era a encarnação daquilo que uma consciência republicana chamou a alma da França. Portanto, nesta onda de panteonização e de comemoração. Claro, Zola também vai, obviamente, para o Panteão, mas Michelet já não foi. Ou ainda não foi. Para dizer que isto, de facto, coincide com o grande momento, mas Herculano foi para o Panteão, logo depois de Camões, vai ser Herculano, tem um túmulo próprio, é neo-manuelino, ainda lá está. Portanto, foi um momento forte da afirmação, não só dos intelectuais como consciência crítica das sociedades e como uma espécie de aquilo que Julien Bendà, nos anos 20 do século XX, vai chamar o clerc. Quer dizer, o intelectual é um clérigo laico de uma sociedade já de opinião pública, de imprensa e de opinião pública. E que faz com que a figura do intelectual, do maître à penser, tenha granjado um prestígio que, indiscutivelmente, se repercutia, não só na formação daquilo que podemos chamar as camadas ilustradas de uma determinada sociedade, mas também numa pressão sobre os poderes. Não tanto o poder económico, mas essencialmente o poder político. A força do manifesto, a força da subscrição. E depois, quando os intelectuais se alargam aos músicos, à pleiade de todos aqueles que são produtores de cultura, isso reforçou-se, sobretudo nas sociedades ocidentais. Não tanto nos Estados Unidos, não tanto na Inglaterra, mas sobretudo nas sociedades onde a matriz, alguma influência francesa que vinha do século XIX, fez perdurar durante o tempo o peso dessa vigilância crítica nestas sociedades. As mesmas razões que estão a criar problemas aos historiadores, elas estão a criar problemas, ou pelo menos ao modo tradicional de ser intelectual. Não é? Porque hoje aparece outro tipo de intelectual que, enfim, se lido de uma certa perspectiva, custa muito a aceitar que ele represente esta tradição. Qual é, agora, concretamente, qual deve ser o posicionamento dos historiadores em relação a isso? Eu diria assim, em primeiro lugar, a luta é uma luta, deve começar no interior da própria universidade. A luta para a afirmação do campo historiográfico em relação aos seus pares epistémicos que estão logo ali ao lado e que tendem a historicizar os seus objetos em nome de uma pretensa capacidade de cientificação superior àquela que é exercida pelos próprios historiadores. Porquê? Porque se nós também fazemos
história económica, história social, história das ideias, etc., etc., mas fazemos-lo dentro do curso de História. E há experiências, reformas educativas, etc., em que se vai por uma transversabilidade, quanto a mim, excessiva. Uma coisa são as práticas interdisciplinares, outra coisa é a fusão e a confusão dos campos. E, portanto, a economia já não prescinde de ter os seus historiadores de economia, seja quando os vêm buscar à história, seja quando são economistas que transformam em historiadores. A sociologia é a mesma coisa e outros. A história da ciência é a mesma coisa. Segundo um princípio que é epistemologicamente muito discutível, que é preciso ser especialista no objeto para se fazer a história desse objeto. Porque isso, no olhar do historiador, não chega, porque nós podemos reconhecer que isso é importante, mas se também o especialista não tiver sequer uma sensibilidade de colocar os problemas do homem no seu espaço e no tempo, portanto, uma ciência dos homens nos tempos, como Lucien Febvre, ou Marc Bloch dizia, também não pode ser um grande historiador. Portanto, eu acho que, estou a falar pelo caso português, para além da procura e para além das saídas profissionais, a defesa de uma autonomia aberta, claro, de cursos pós-graduação transdisciplinares, mas onde o eixo fundamental seja essencialmente reivindicar aquilo que é típico do olhar do historiador. E aquilo que é típico do olhar do historiador é precisamente a retrospectiva. Mas é uma retrospectiva feita segundo alguns cânones, a começar pelo cânone comezinho do Tucídides e do Heródoto, ou do Mabion, que é a crítica interna e externa dos traços para transformar em documentos, para serem lidos, documentos independentemente do seu suporte. E isso é importante. Julgo que é importante porque, senão, a luta fica muito mais enfraquecida, fica muito mais residual. Depois, do ponto de vista externo, eu julgo que há algo que os historiadores, sei que é difícil, porque depois também depende da vocação, devem fazer um esforço, não para escreverem manuais escolares, mas devem fazer um esforço para traduzirem em linguagem mais simples, sem aparato erudito, alguns dos seus temas que acham mais apelativos para um público que não seja o público restrito. E eu sei do que falo. Eu tenho dados importantes. Embora tenham que ser relativizados, eu vou dar alguns, porque depois também há um outro aspecto, que é a receptividade do público leitor. E se fizermos uma história da leitura do livro de história, nós sabemos que, por exemplo, em França, depois da morte dos últimos grandes intelectuais, particularmente a morte de Sartre, a França, que sempre teve a tal figura do intelectual, do clerc, ficou órfão desse modelo de intelectual. E ficou sem filósofos. Tem filósofos, mas sem o carisma para ascenderem a esse estatuto. E, se pensarmos bem, nos anos 80, quem desempenhou esse papel foram os historiadores. O Jorge Duby, os historiadores das mentalidades. Quando eu digo, como é que desempenharam esse papel? Primeiro, as suas obras atingiram centenas de milhares de exemplares. Algumas delas. Segundo, os canais de temática cultural, como aqui há no Brasil, os historiadores conquistaram o poder. Eu não sei se de uma maneira concertada ou não, centrados na École des Hautes Études, a verdade é que eles tinham programas de uma presença tal que se traduziu, por exemplo, também na participação de historiadores no próprio debate político, já fora
dessa esfera para a grande audiência. E isso levou a que, de facto, as obras, julgo que Duby foi aquele que melhor conseguiu conciliar a sua grande capacidade de inovação, de percorrer períodos, uma grande capacidade de escrita, e depois ir ao encontro de um público que, naquela conjuntura, no caso da França, estava ávido de literatura historiográfica, que competia com o quê? Com uma literatura que também tem alguma dignidade historiográfica, mas, sobretudo, que vai dar aso àquela grande onda que são as biografias, não é? Que se prolongou até praticamente aos nossos dias e que faz com que sejam divulgadores com alguma deontologia histórica, sejam historiadores certificados com uma capacidade de tradução, não é? No fundo é uma tradução para o grande público. Eles aí, nessa época, conseguiram, de facto, amortecer um pouco este isolamento entre a história investigada e a história divulgada. A história divulgada. No caso português, é impressionante, porque a seguir à Revolução do 25 de Abril de 74, houve, claro, uma corrida à literatura política e, chamemos assim, de caráter social. Foi uma revolução, ainda por cima, uma revolução que queria fazer reforma agrária, nacionalizações. Passado nem uma década, há muita literatura marxista, leninista, de todo o tipo. De todo o tipo. Passado aí uma década, há um refluxo nesse tipo de procura. Portugal entra na Comunidade Económica Europeia, na época, a descolonização estava feita, dir-se-ia que houve como que uma necessidade de se repensar, afinal, para onde é que vamos? Para onde é que vamos? E isso foi um pano de fundo que abriu as vontades e a procura para o livro histórico. Uma editora fez uma sondagem, um estudo do mercado, e constatou que havia público para que surgisse uma nova história de Portugal. A anterior tinha aparecido nos inícios da década de 1940, a chamada História de Barcelos. E ela, a editora, o Círculo Leitores, capital alemão, vendia porta a porta. Ela convidou o professor Zé Matoso para coordenar, um grande medievalista, para coordenar, e o professor Zé Matoso reuniu uma equipa, da qual eu fiz parte, que fizemos a planificação dessa história de Portugal. Pensávamos que, e dissemos à editora, que cerca de 6.000 exemplares de uma obra que calculávamos que o máximo teria 3 volumes, portanto, perguntámos se aquilo seria rentável. Disseram que sim. Começámos depois a ter outras reuniões, a fazer o esquema, a ver quem é quem, que tinha investigação em doutoramentos, em tese de mestrado, etc., que tinha capacidade de traduzir a investigação feita numa linguagem mais acessível ao grande público. Resumindo, a obra saiu em 9 volumes, custava na época, foi antes do euro, 90 contos, eu não sei fazer, 90 contos dá 300 euros. Não, 450 euros. A obra custava 450 euros. Quando saiu o primeiro volume e era por subscrição, a editora tinha 100.000 subscritores. Essa obra já vendeu mais de 200.000 exemplares.
E julgo que não há casa portuguesa, com certeza, que não tenha essa obra na estante. E fico impressionado, aquilo ocupa logo aí uns metros. É um sintoma. Claro que eu tenho a consciência que isto correspondeu a uma conjuntura, que depois, hoje, as tiragens já não são essas, em relação a obras, outras, biografias, mas são todas na ordem das dezenas de milhares. Eu sei que é a coleção dos reis de Portugal, afinal, feita por historiadores que tinham feito história económica ou social há 30 anos, o Dr. António Oliveira lá em Coimbra, e que faz a biografia de um dos reis espanhóis no período filipino. Portanto, estas mutações, enfim, são tentativas de resposta. Mas são tentativas de resposta numa guerra em que os historiadores nunca a poderão ganhar. Eles poderão, agora, têm é que, eu não digo sobreviver, têm que viver na coerência daquilo que é o seu discurso, sem abdicar das chamadas regras deontológicas que permite um historiador estar sempre com uma vigilância crítica, mesmo em relação aos pares, que muitas vezes convocam argumentos históricos em nome da cultura histórica, e para tirarem grandes teorias, sobretudo os sociólogos são muito, alguns deles fazem muito este tipo de indução, no fundo para poderem dizer aqui e ali que o rei vai nu. Que o rei vai nu. Como, por exemplo, o debate, agora regressando porque falei nisso, o debate que houve em Inglaterra em relação às teses do Hobsbawm, um grande historiador, indiscutivelmente, acerca da sua tese sobre a origem da ideia de nação, muito ligada, no fundo, à conjuntura da Revolução Francesa e do Estado francês. Uma série de medievalistas caíram-lhe em cima e, com documentos, provaram que na chancelaria inglesa já não uma única vez, várias vezes, nos finais da Idade Média, a palavra nação aparecia já numa aplicação que não se referia já aos judeus, povo de nação, não tinha já só uma dimensão étnico-cultural, a terra onde se nasce, mas já se referia a uma comunidade politicamente organizada, mediada pela instituição carismática que era a monarquia e pela lei que ali é costumeira, não é? Como sabem, não é uma lei escrita, é uma lei costumeira. Mas é assim que, julgo que é assim que o progresso historiográfico funciona e a vigilância deve ser exercida não só no nosso interior, na discussão entre os pares, obviamente, mas também devido às invasões e aos usos e abusos do argumento historicista, estarem atentos, seja intervenções a partir de polémicas. Vou dar só, eu falei há pouco num romancista português, aliás, ele é muito vendido aqui no Brasil, que se chama, como é que é? Não sei quantos Santos. Bem, não interessa. Ele escreve grandes romances, escreveu um sobre Cristo e reivindicou no seu romance tudo o que dizia sobre Cristo, estava histórica e arqueologicamente comprovado, a um ponto tal que o nosso maior especialista, professor na Universidade Católica, em estudos bíblicos, respondeu-lhe em carta aberta, no jornal de grande circulação O Público, dizendo-lhe só isto: você consegue, numa página de um romance, resolver um problema que eu, que tenho 10.000 volumes só sobre essa sua temática e sou padre católico, continuo à procura. Não é? E, portanto, só esta possibilidade de dizer isto, a estes abusos do argumento histórico e à reivindicação que são científicos, julgo que vale a pena manter uma atitude vigilante. Bom, então, obrigado, professor Fernando Catroga. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, espero
podê-los ver amanhã novamente. A listinha de presença circulou aí, eu acho que todos vocês devem ter assinada, senão ela deve já ter chegado ali às mãos da Cleusa, do pessoal ali da última fila. Então, obrigado, gente. Obrigado.